Estamos ao vivo, voltamos à nossa programação normal. Olá, vamos esperar aquele minutinho inicial para quem está sendo avisado, chegando, entrando na nossa live. Olá, pessoal, boa noite. Aqui as minhas anotações. Então, pessoal, muito boa noite. Estou feliz aqui em retornar às nossas atividades, nossos encontros nas terças e nas quintas-feiras. Quem está chegando agora não me conhece, como assim, que live é essa? Quem você é? Eu sou a Natália, sou médica dermatologista e esse é o nosso momento Pele Ciência. Aqui, nesse momento, eu ensino colegas dermatologistas, residentes em dermatologia, pessoas que estão se especializando, que pretendem se especializar em dermatologia, a promoverem saúde da pele de seus pacientes através de atualização em assuntos de cosmetria, em assuntos pertinentes a skincare médico, a cuidados da pele, a promoção de saúde da pele, que é um papel fundamental do médico dermatologista. Se você gosta desses assuntos, se você se interessa por assunto assim, continua aqui comigo nesse canal, que você vai encontrar mais assuntos sobre esse, mais lives, mais vídeos, mais informações sobre esse assunto. E se você acha que tem um colega, alguma colega que pode gostar de assuntos assim, já pega, compartilha essa live, manda entrar aqui na nossa live, compartilha no aviãozinho que tem aqui embaixo, dá coraçãozinho, dá like, que isso ajuda com que a nossa live fique mais visível. E aí outras pessoas também vão se beneficiar, vão aprimorar seu conhecimento e vão dar um passo profissional, né? Vão elevar o seu nível profissional com esse conhecimento. Agora a gente tá de ressaca, que eu digo, pós lançamento da nossa segunda turma do PL3C, meu curso digital, tá? Cujo objetivo é trazer atualizações, informações sobre prescrição médica do skincare, em tudo que abrange essa atmosfera do nosso poder de prescrição em cosmetria. Então, foi muito legal, nós terminamos agora, fechando a nossa segunda turma, e agora a gente retorna às nossas atividades aqui, sempre com assuntos que são mais requisitados, mais pedidos. Então, eu já venho recebendo aí o feedback de alguns alunos, de alguns colegas que acompanham já o nosso conteúdo faz um tempo, que gostariam muito de saber mais sobre magistral, sobre a arte da manipulação, o que é algo muito interessante, muito peculiar da dermatologia. Então, nós, dermatologistas, a gente tem esse artifício de usar produtos manipulados, cosméticos manipulados, dermocosméticos, medicamentos. Então, na verdade, tudo que abrange a pele, seja produtos capilares, seja cosméticos de uso facial, corporal, a gente tem essa opção da manipulação, tá? E isso realmente é um objeto de muita dúvida e de que muitos colegas gostariam de se aprimorar e saber mais. E estamos aqui hoje para falar sobre este assunto. Então, nós vamos falar sobre 5 pontos de atenção que toda pessoa que trabalha, todo profissional que trabalha com ativos manipulados, dermocosméticos, deve saber, né? Deve se atentar. Claro que existem muito mais pontos, só que aqui eu trouxe 5 que eu acredito que sejam fundamentais e muito interessantes para quem quer aprender mais sobre manipulação de dermocosméticos. Então, já aviso que quem está chegando também que esse tipo de live, nosso conteúdo aqui, não é sobre superficialidades. Aqui eu não dou dicas de produto, né, para quem quer usar. Então, vou pegar ali uma dica de produto com a Natália na live. Não é esse o objetivo. O objetivo aqui é trazer informações com um embasamento científico para que todo dermatologista possa levar depois da passagem por essa live uma informação que consiga aplicar já imediatamente na sua prática, aprimorar a sua prática prescritiva, certo? Lembrando também que essa live é um ambiente
de aprendizado, de troca de informações. Então sintam-se à vontade para tirar dúvidas, para fazer perguntas, colocar sua opinião, sua experiência, porque eu acredito sempre que a opinião de uma pessoa pode ser de outras e a gente acaba, né, já criando uma conexão aqui e aprendendo juntos. Ok? Então, aqui já sem muitas delongas, já estamos fechando 7 minutos de live. Eu vou começar falando então sobre esses 5 pontos de atenção para quem quer usar dermocosméticos manipulados. O primeiro, né, o conselho que eu dou, um primeiro ponto de atenção que eu quero chamar aqui é o seguinte: se você ainda não trabalha, não tem experiência dentro do campo da manipulação das fórmulas magistrais, o meu primeiro conselho primordial para quem está começando parece até irônico, mas comece utilizando produtos prontos na sua prática. Sim. Ai, Natália, então para manipular, sim, para manipular bem, você tem que conhecer a versões prontas. Às vezes não da fórmula que você deseja fazer manipulada, mas semelhante. Conheça produtos que contêm o ativo que você deseja manipular. Então, por exemplo, assim, eu quero muito fazer, né, um dermocosmético à base de ácido glicólico, que o ácido glicólico vai ser o meu ingrediente principal, o meu ingrediente funcional. Tá bom. Primeiro, conheça o que você tem comercialmente e tenha experiência com ele, porque só assim você vai conseguir ter o parâmetro de que, se na prática a sua fórmula manipulada tá boa, tá funcionando, tá tendo o resultado que você espera. Porque se você consegue já começa de saída no magistral, a gente pede um pouco o critério, né, de se nosso tratamento está sendo eficaz, efetivo ou não. Eu, por exemplo, eu tive esse insight porque eu tinha muito hábito de manipular ácido glicólico, ácido azelaico. Ácido azelaico eu manipulava muito. E aí, foi numa época, se eu não me engano, eu não morava aqui em Florianópolis, eu morava em outra cidade. E estava em falta ácido glicólico nas farmácias magistrais da onde eu trabalhava. E eu comecei de saída só manipular. E aí depois que a fórmula comercial voltou, o Azelã, para quem não sabe é a fórmula Azelã, eu comecei a notar, mesmo a concentração, tudo, uma resposta melhor do pronto do que das minhas fórmulas magistrais. Então, mas aí eu tinha esse parâmetro, eu tinha esse critério de avaliação, porque eu já tinha, né, eu tinha, no caso, a inversão, a experiência inversa. Eu primeiro usei manipulado, vi uma resposta, e depois o magistral, o pronto, eu vi uma resposta melhor. Então, é interessante você ter os dois lados. Então, primeiro, de saída, conheça as versões prontas dos principais ativos que você quer trabalhar, para depois você ter até um ponto de comparação. Olha, tá conseguindo alcançar o resultado que eu quero, tá tendo mais ou menos efeitos colaterais do que o referência, o comercial, tá? Então, por incrível que pareça, antes de você entrar no mundo do magistral, que é maravilhoso, uma ferramenta excelente para nossa prática, tenha uma noção, uma prática já do comercial, das fórmulas prontas. O magistral, ele Natália, mas o magistral vai ser sempre mais fraco, né? Porque eu dou esse exemplo do Azelã. O magistral, ele pode ser, e às vezes é tão bom quanto, E tem outras vantagens do magistral. Então, vantagens para manipular. Custo, preço. Então, o preço para o paciente do tratamento geralmente é menor. Você consegue personalizar. Então, tem coisas que não tem na forma comercial, que a gente quer. A gente até procura, a gente fica até desejando. Tem muitas coisas que eu fico pensando, nossa, se algum laboratório lançasse essa fórmula pronta, ia ser sucesso. E não tem, na indústria não quis desenvolver, então a gente tem que acabar optando pela fórmula magistral. Então a questão da personalização é muito interessante. A questão
digo assim, do encantamento, porque dá uma ideia de exclusividade, tá? E hoje em dia o mercado do exclusivo, da personalização, o paciente se sente especial com aquela fórmula especialmente desenvolvida para ele. Então, isso tem um valor, né? O paciente enxerga esse valor. E também tem a questão de que o próprio paciente consegue também dar o seu toque, né? Eu quero dizer assim, com relação à fragrância, né? Então, alguns produtos eu libero fragrância, apesar da gente, nós dermatologistas, a gente tem uma certa predileção para os produtos dermocosméticos serem mais neutros possíveis e às vezes ausentes de fragrância. Tem muitas coisas que não há uma contraindicação ao uso de fragrância, por exemplo, loções corporais, e eu libero fragrância para a escolha do meu paciente. Daí eu digo, né, algumas farmácias elas oferecem tabelas de fragrâncias, opções, e o paciente pode personalizar também o seu tratamento de acordo com a sua preferência de fragrância ou ausência de fragrância. Então isso é muito interessante, essa coparticipação no tratamento. Então por isso que eu acho que ainda vem muito à tona o interesse por aprimorar as habilidades de manipulação, certo? Bom, Natália, o que mais que é um ponto de atenção, além de você criar experiência, primeiro com um produto pronto, comercial de referência? O número 2, que é fundamental, básico, mas não custa lembrar, que é conhecer as bases dermatológicas disponíveis. Porque hoje em dia nós temos muitas opções de bases. Então, lembrando, a gente pode fazer um dermocosmético em diversas bases. A gente pode fazer em loção, em creme, em gel creme, em emulsão, em sérum. Então, existem diversas possibilidades de bases magistrais. Além dessas bases básicas, que eu digo assim, são as básicas, existem ainda as bases prontas. Então, por exemplo, a base Olive. Então, a indústria, ela desenvolve, existem farmácias, né? Existem marcas de bases que as farmácias de manipulação compram para disponibilizar para os médicos escolherem como sua base magistral. Então, existem bases que são blends de óleos, são blends de hidratantes, são bases que são de toque mais agradável, de espalhabilidade melhor. E isso varia muito de uma farmácia para outra. Então, para você saber quais as bases que você tem disponíveis, é interessante você ter contato próximo com a farmácia de manipulação que você pode indicar, recomendar, tá? Na verdade, a gente não deve direcionar a nossa receita, isso é legal. A gente não pode dizer assim, você tem que fazer só com essa farmácia. Mas você tem que conhecer as bases disponíveis, pelo menos nas farmácias que você pode recomendar, e usar dessas bases, porque tem muitas bases que vêm novas constantemente e que têm um toque mais agradável, que são menos comedogênicas e que a gente deve conhecer. Tem hoje em dia até bases de que tem um posicionamento de marketing muito interessante, como por exemplo bases vegetais. Então tem muitos produtos assim, base vegetal, base orgânica, base natural, que os pacientes pedem e gostam. Olha, a doutora tá me prescrevendo aqui um gel vegetal. Então assim, dá um glow a mais, um encantamento a mais à fórmula. Mas as bases vegetais não são disponíveis às vezes em todas as farmácias de manipulação. Então é interessante você saber quais as farmácias que tem ou quais as bases que as farmácias ao seu redor disponibilizam para você ter um arsenal mais bonitinho, tá? Além disso, conhecer as bases é interessante porque você sabe muito bem que a base dermatológica ela vai influenciar na permeação do ativo. Então, a gente deve lembrar que existem bases que aumentam a permeação dos ativos na pele, por exemplo, o gel. O gel ele tem uma permeação maior na pele. Tem bases que são mais espessas, que são, às vezes, mais interessantes para uma pele mais seca, como um creme, então, como uma pomada, como uma cera. Então, tem bases que são para a pele mais oleosa, então, sérum, um gel creme, um gel.
Então é interessante você conhecer a base para pensar no grau de permeação que você quer do ativo. Ana Alessandra, boa noite, doutora Natália. Essa live ficará disponível na plataforma para os seus alunos. Podemos, equipe, confirma para mim. Acho que a gente pode colocar lá na base. De toda forma, Alessandra, aqui no Instagram vai ficar disponível, tá? Então, aqui no nosso feed, depois, terminando aqui a live, a gente vai deixar lá disponível também. E depois boa ideia, a gente pode até programar de subir essas lives, inclusive para a plataforma também, viu? Mas na plataforma, Alessandra, a notícia boa é o seguinte, terá uma aula completaça sobre isso, tá? Então, não só o que eu vou dizer, contar aqui para vocês hoje nessa live, mas algo a mais, né? Aquele a mais que só os alunos do PL3C têm disponíveis. E aí, tá, querida? De nada. Sim, ficará disponível. Cami confirmando aqui, equipe. Show. Bom, então, além disso, além da base influenciar no grau de permeação, Amanda plataforma. Ai, Alessandra, que bom, fico feliz, foi feito com muito carinho e mais novidades ainda virão lá dentro do PL3C. E a base, ela influencia tanto na questão da permeação, como também na questão da aceitabilidade do produto, porque a cosmética, o sensorial do produto é muito importante. E já que eu entrei nesse assunto, um conselho é o seguinte, pele brasileira, que tem um predomínio, assim, uma predominância de pele mista, pele oleosa, principalmente cidades mais quentes, litorâneas, se você não quer errar de saída, uma dica é começar por essas bases mais para pele oleosa, então gel creme, principalmente quando a gente vai falar em facial. Dificilmente eu fujo disso, viu? De gel creme, de sérum, de gel. Então, sempre tendendo mais para a base que tem uma fase aquosa considerável. Porque o que vai mudando muito dessas bases primordiais é a quantidade, a proporção água-óleo, água-lipídio que contém neles. Então, gel creme, gel, sérum, eles vão tendendo mais à água, então dá uma aceitabilidade maior, principalmente em áreas glandulares como na face. A não ser que aí você queira realmente algo mais nutritivo, daí a gente vai pensar nas bases mais lipídicas, tá? Então conheça as bases disponíveis, porque isso muda. Eu tenho farmácia de manipulação aqui que eu queria base óleo e não tinha, aí na outra tem. Então, às vezes, vale conversar, né? Tem uns trabalham com sérum, outros não. Outros, né, tem vários ativos, bases disponíveis. Então, esse é o segundo ponto forte, até atenção. Conheça as bases disponíveis aí próximas de você, do seu paciente, tá? Ou, pelo menos, as mais comuns. E até tá me dando uma luz aqui que a gente pode, né, equipe, fazer até uma live de bases dermatológicas, que é um mundão aí a parte que vale a pena conhecer. Eu acredito que muitas pessoas têm dúvida. Bom, terceiro ponto de atenção. Eu sei que dá muita vontade, encanta o paciente, encanta a gente também, quando a gente vê aquela fórmula gigante. 20 itens, 5 itens, você pensa assim, uau, meu creme é super completão. Mas isso no início não é muito interessante, tá? Então, o meu terceiro ponto de atenção é: comece por fórmulas simples, tá? Fórmulas simples, poucos itens. Por quê? Porque, eu digo assim, às vezes a gente larga um pepinão no colo do farmacêutico que vai trabalhar com essa fórmula. Porque quando a gente coloca muitos itens, cada vez que você vai acrescentar um ingrediente, o processamento desse ingrediente pode mudar. Então, isso vai aumentar o número de fases que o farmacêutico vai ter que usar para acrescentar ingredientes. Então, são ingredientes que são de fase aquosa, tem outros que são de fase 2, fase lipídica, e aí depois tem mais espessantes, aí tem mais... E vão entrando várias fases. E isso vai fazendo com que a fórmula, às vezes, não encaixe perfeitamente. Então, não adianta ficar criando mirabolando coisas, que às vezes vai fazer com que essa fórmula desande, não encaixe, não dê a compatibilidade, que é o grande receio que a gente tem. Quanto maior
número de ingredientes, maior a chance de dar incompatibilidade dentro da fórmula, de você desestabilizar a fórmula, desestabilizar algum ativo e você não ter aquela ação completa, tá? Então, Natália, qual é a tua dica? O meu conselho é apostar em um item principal da fórmula. Então, o item que você quer a sua ação. Então, por exemplo, assim, eu quero um agente hidratante, eu quero desenvolver uma fórmula hidratante para o meu paciente. Quem vai ser a estrela-chefe, o carro-chefe dessa fórmula? Vai ser a glicerina. Bom, então você vai colocar essa glicerina numa concentração interessante, que você vai achar que assim vai dar a quantidade de hidratação que você deseja, e depois você pode acrescentar poucos itens como um complemento, tá? Uma concentração mais baixa, mais complementares. Então, por exemplo, assim, eu quero fazer uma fórmula corporal para hidratar, corporal. Então, eu vou colocar lá uma glicerina a 10%, uma boa concentração, e eu vou colocar alguma coisa assim para dar uma incrementada, né? O paciente, ele gosta de produtos de origem natural, então de repente vou colocar um óleo vegetal ali junto, né? Numa concentração menor, a 5%. Então, um óleo de semente de uva, um óleo de amêndoas doces, um óleo de abacate. Então, eu vou colocar ali uma manteiga de karité, um secundário ali, mas eu sei quem tá carregando a força hidratante é a minha alta concentração de glicerina. Então, e não colocar assim, voltei, deu uma baixa conexão aqui, estamos de volta. Então, ao invés de você colocar 10 itens, eu vou colocar um lactato de amônio, mais uma glicerina, mais um óleo de semente de uva, mais uma manteiga de karité, mais isso, aquilo, e vai indo, vai indo. E isso pode prejudicar a estabilidade do seu produto. Então, a dica é fórmula simples. A não ser que você saiba muito bem, se essa fórmula encaixa. Então, você já discutiu com o farmacêutico, você já disse, olha, eu quero tantos itens, isso é tranquilo de fazer, vai estabilizar, a fórmula vai ficar boa, ele diz assim, ok, bacana. E aí você manda fazer. Ou até existem algumas opções, o farmacêutico que tem experiência em criar essas fórmulas, também às vezes já tem sugestões pré-prontas e você pode adaptar em cima daquelas sugestões, mas se você quer fazer aquela coisa bem personalizada do teu coração a partir dos ativos que você acredita e quer usar, comece com o ativo principal sendo o carro-chefe, numa boa concentração e poucos complementares, tá? Porque a gente tem que lembrar, people, que às vezes não aparece na fórmula, mas uma fórmula magistral, ela vai com outras coisas além dos princípios ativos que a gente usa. Então, tem os ativos que são funcionais, como, por exemplo, a glicerina, que entrega uma hidratação, o ácido hialurônico, que é um hidratante, mas existem outras coisas ali. Os espessantes, que é para deixar a cosmética mais agradável do produto, os antioxidantes, os neutralizantes de íons, né? Então, assim, tem outras coisas que vão dentro da fórmula magistral que pode dar incompatibilidade ali. Então, por isso que eu digo, o mais simples é o que tem mais chance, assim, de saída dar certo, ok? Que mais? Bom, quarto conselho, quarto ponto de atenção. Já foram aqui 3, né? Vamos adiante. Quarto ponto de atenção. Vocês vão observar, quem está entrando no mundo do magistral, que existem inúmeros de ativos sendo lançados constantemente. Às vezes ativos antigos, mas reformulados ou até associados, né? Então, assim, por exemplo, o último que me chamou a atenção, que agora até esqueci o nome do ativo, mas é a junção do zinco com ácido glicólico. Pô, zinco, a gente já usa o zinco PCA, tempão, né, seborregulador. E o ácido glicólico também conhecidão já. Aí a indústria pega e diz assim, não, eu vou vender, eu vou fazer esses dois juntinhos já, numa molécula só, e aí eu vou dar um nome diferente, vou chamar lá de glicozinco, sei lá, agora eu inventei, depois eu vou lembrar o nome. E agora vai ter disponível na farmácia de manipulação para você usar esse ativo, glicozinco.
E daí você vai ver que muitos produtos vão surgindo constantemente. E aí vai entrar o meu conselho. Aí que vai entrar o conselho, o ponto de atenção é: antes de se aventurar por esses novos, use os consagrados, né? Por que a gente vai usar coisas que são novidades, que às vezes vem com uma coisa promissora muito boa, mas se a gente tem ali os ativos clássicos que funcionam, que não decepcionam. Então, assim, você pode acrescentar o ativo novo, que a gente chama assim de ingredientes marketing. Então, por exemplo, assim, agora tá na moda, é igual a história do óleo de coco. O óleo de coco vem como boom, óleo de coco em tudo, óleo de coco no shampoo, óleo de coco no creme para cabelo, no creme para rosto, no creme do corpo. Então, assim, um paciente gosta muito de óleo de coco, ele quer algo personalizado com óleo de coco, tá bom. Então, eu vou fazer um creme hidratante aqui, tá? Com a ureia, que é clássico, eu conheço, sei que hidrata bem. E vou colocar aqui um óleo de coco como um ingrediente marketing para dar esse toque especial, mas eu sei que tá tudo por conta da ureia, tá? Então, assim, ou da glicerina, enfim, algum ativo hidratante. Então, conheça aquele clássico, né, que eu sei que não me decepciona, eu sei que ele é bom, eu sei que ele tem um poder. Então, assim, eu sei o poder do ácido glicólico, eu sei do poder do ácido retinóico, eu sei do poder do ácido salicílico, do lático, do málico, dos alfa-hidroxiácidos, eu sei do poder deles. Então, por que eu tem um novo ali e eu vou colocar ele como carro-chefe na minha fórmula? Não, vamos conhecer os clássicos, que funcionam, que são antigos, que são seguros, que a gente conhece como ele vai se comportar. Então, conheça os clássicos, começa com feijão com arroz, né? Comece do básico, que é fundamental para qualquer coisa, mas para o magistral ele também não decepciona. Tá, então você pode, né, ficar louco assim para conhecer a Bio White, novos ativos, nossos com nomes bonitos. O que será isso? Será que isso é muito melhor do que a minha hidroquinona, do que do que um retinol, do que o ácido azelaico? Às vezes não é, ele só vem ali como uma novidade que você pode acrescentar na sua fórmula como um complemento, mas não deixe de usar um ativo clássico, consagrado, carregando, dando essa segurança de resultado, você saber o que você vai alcançar com aquela fórmula para o seu paciente, certo? Vamos mais adiante. Amarraram? Então vamos com o nosso quinto ponto de atenção, tá? Nossa live é bem objetiva, prática, para você aprender coisas que vão funcionar para a sua vida e que amanhã mesmo você vai conseguir colocar na sua prática dermatológica. Conheça os tipos de ingredientes que nós temos disponíveis na manipulação. Como assim, Natália, tipos de ingrediente? Então, quando a gente vai trabalhar com dermocosmético, existem, eu já falei aqui sobre ele, basicamente 3 tipos de ingredientes. Os ingredientes que a gente chama de ingredientes funcionais, que são os ativos, os princípios ativos dermatológicos, que vão executar uma ação, que a gente vai querer que faça um tratamento-alvo. Então, por exemplo, ácido glicólico. Bom, eu sei que o ácido glicólico é um hidroxiácido, que ele tem um efeito esfoliativo, que ele tem um efeito de controle de manchas, que ele é bom seborregulador. Então, eu sei o que eu vou alcançar de resultado se eu usar o ácido glicólico lá a 10%. Eu sei o que eu vou conseguir com ele. Então, esses ativos, que são os clássicos consagrados, que a gente tem um objetivo dentro do tratamento, esses são chamados de ingredientes funcionais. E a gente sempre tem, dentro da nossa fórmula, um ingrediente funcional, pelo menos um. Né? Às vezes a gente coloca mais de um ingrediente funcional. E existem os ingredientes que são chamados de ingredientes estéticos, que vão conferir algum sensorial, alguma característica à fórmula. Então, por exemplo, a dimeticona, que vai dar um toque, a dimeticona, qual o outro que eu tô tentando lembrar? Bom, mas a dimeticona é um exemplo. Deixa eu dar um Google aqui. Ciclometicona. Isso, ciclometicona. Não queria falar errado. A dimeticona e a ciclometicona, elas dão aquele toque aveludado, aquele toque mais seco
para a fórmula, entre outros. Então, esses agentes, eles são chamados agentes estéticos, são agentes que vão conferir alguma consistência estética para o produto. Então, ele tem alguns agentes estéticos, tem algum grau de funcionalidade, então tem uma certa capacidade de hidratação, por exemplo, como o dimeticone. Mas a grande funcionalidade, o papel dele ali, está sendo mais de mudar alguma característica estética pro produto. Então, tem os ingredientes funcionais e tem os ingredientes estéticos, que aí tem uma família inteira de ingredientes estéticos. E existem os ingredientes que a gente chama de marketing, né? Ingrediente marketing, que são ingredientes que, às vezes, são as novidades que eu contei para vocês, que às vezes eles nem são o carro-chefe do tratamento, e que geralmente eles vêm numa concentração muito baixa, porque também acabam se não onerando muito o seu tratamento, que é mais para você dar aquele grau de personalização, aquele grau especial para sua fórmula, que agrada muito o paciente, que torna aquela fórmula especial. Então aqui eu dei um exemplo, né, por exemplo, tá na onda, no boom do óleo de abacate. Então, você colocar ali um óleo de abacate, um óleo de coco, alguma coisa assim que tem mais um apelo comercial, né? Um ativo novo, um peptídeo novo, um agente ali que que dê mais uma ação mais comercial, que senão vai ficar uma fórmula muito cara também, né? Então não compensa muito. Então, vocês têm esses ativos que são mais que a gente chama de marketing, que tem a sua ação, mas eles não são colocados em uma quantidade muito grande, é mais para dar um arremate na sua fórmula. Então, basicamente, a fórmula vai conter esses ativos e a minha sugestão aqui, você não deixe de usar, então não deixe de acrescentar algum ativo que vai dar uma cosmética personalizada para o seu tratamento. Não deixe de usar o ativo funcional, óbvio, porque ele é o carro-chefe, o que a gente vai conseguir de resultado. E também, né, se você quiser dar um toque a mais, um glamour a mais, usar um ativo marketing, então um ativo especial que vai dar ali um glow na sua fórmula, vai complementar. Às vezes não vai ser o carro-chefe que vai alcançar o objetivo do tratamento, mas que vai dar uma personalização. Isso às vezes acaba aumentando a adesão do paciente ao tratamento, a aceitabilidade e a empolgação, e isso acaba ajudando, contribuindo com os nossos resultados, né? Então, meus queridos que estão comigo até esta hora, finalizo aqui falando os nossos 5 pontos de atenção. Existem muito mais, mas aqui 5 pontos para quem está começando, entrando no mundo magistral. Foi um assunto muito pedido aí nos últimos dias, para quem está começando a trabalhar com manipulação, ou está dentro da residência, está se especializando e acha que quer aprender mais sobre. Então aqui eu já dei essas 5 pinceladas do que você deve saber, deve ter de ponto de atenção na hora de trabalhar com manipulação. Vamos recapitular? Então, começar conhecendo a versão comercial, a versão pronta dos produtos, se é que existe, porque tem algumas coisas que não existem na versão pronta. Mas se tiver, conheça, tá? Para você ter um padrão de referência. 2, conheça as bases dermatológicas. Não só as bases disponíveis comercialmente, mas as bases que você tem à disposição nas farmácias de manipulação ao seu redor. Então, para quem trabalha no interior, às vezes tem só uma farmácia disponível de manipulação, converse com o farmacêutico, veja, né, quais as bases que eles têm disponíveis, que eles gostam de trabalhar, que eles têm experiência, porque essa troca é muito valiosa e vai fazer com que você acerte mais na hora de escolher a sua base. Além de saber que a base muda muito o sensorial e a permeação dos ativos, ok? 3, fórmula simples. Então, dá muita vontade de fazer uma fórmula grande, toda incrementada, dando aquele ar de uau, completa, só que pode ser um tiro no pé, porque pode ser que precise de muitas fases para formular esse dermocosmético e isso gerar uma incompatibilidade ou uma instabilidade da fórmula e aí você não ter o resultado terapêutico que você deseja. Então comece com o simples e depois, conforme for ganhando experiência dentro do mundo magistral, você vai complementando, incrementando as suas fórmulas, certo? 4, use ativos clássicos.
Então, comece com os clássicos. Tá certo que a gente tá cheio de produtos novos, ativos novos sendo desenvolvidos e que às vezes chegam primeiro dentro do ambiente magistral para depois chegar nos produtos comerciais que a gente vê pronto nas prateleiras. Às vezes chegam primeiro no mundo magistral, que são muito interessantes e muitos ainda fórmulas muito promissoras. Porém, que a gente saber que a gente tem ativos consagrados, clássicos, seguros, que você sabe o que esperar de resultado e até de efeitos adversos. Então, não deixe de apostar nos ativos clássicos, tá? E quinto e último, conheça os tipos de ingredientes. A Antô chegou aqui, querida. Obrigada, Antô. Minha dermato, minha querida paciente. Obrigada pela tua confiança. É uma responsa, né? Cuidar dessas pacientes maravilhosas. E quinto e último, não menos importante, conheça os tipos de ingredientes. Então, sabe que dentro de uma fórmula, você vai ter ingredientes que são os funcionais, que vão entregar o resultado terapêutico que você deseja. Os ingredientes ditos estéticos, que vão conferir alguma textura, algum toque, alguma experiência diferente ao paciente e à fórmula. E os ingredientes que são chamados de marketing, que são ingredientes que no geral vão vir numa concentração mais baixa, que são para dar mais um toque especial à sua fórmula, que é muito interessante, porque aumenta a adesão ao tratamento pelos seus pacientes, a aceitação, dá mais um ar de personalização e, claro, você vai ter o benefício daquele ativo, mas sabendo que a concentração carro-chefe está lá naquele ativo funcional que você escolheu, tá? Jerusa, parabéns, excelente didática. Obrigada, querida. Obrigada por acompanhar nosso conteúdo aqui. Então, meus queridos, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o mundo do magistral, do manipulado. Eu acredito que esse seja um assunto de interesse de muitos alunos, então nós vamos continuar trazendo assuntos dentro dessa linha também. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, deixa aqui nos comentários nessa live que vai ficar salva aqui no feed. E também, se tiver alguma dúvida, quiser deixar lá na caixinha, nós estamos aqui para nos correspondermos e crescermos juntas. Alessandra, amei. Que bom, querida. Obrigada por participar, tá aqui até essa hora. Eu digo, isso aqui é o corujão da cosmetria, que é 21h39 e a gente tá aqui aprendendo um pouquinho mais, né? Então, sorte dos pacientes de vocês que podem contar com profissionais que estão assim, sempre interessados em aprender, em se atualizar, viu? Parabéns. Então, aqui me despeço. Obrigada por acompanharem mais um Momento Pele Ciência. Eu sou a Natália, sou médica dermatologista e aqui nosso canal é para se aprimorar, dar um passo profissional, se destacar profissionalmente, com saúde, promovendo saúde da pele para os seus pacientes. Tá bem? Um grande beijo, boa noite, vejo vocês na nossa próxima live no domingo. Beijo, tchau!